No coração do futebol brasileiro, uma batalha de interesse se desenha, prometendo agitar os bastidores da esfera esportiva nacional. Em jogo, o futuro dos campeonatos estaduais, pilares tradicionais da identidade futebolística do país. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, propõe uma mudança significativa: a redução das datas dos torneios estaduais a partir de 2026. Mas, o que está por trás dessa iniciativa? E quais são as forças que se opõem a essa transformação? O surgimento dos primeiros campeonatos estaduais de futebol no Brasil no início do século XX marcou o começo da organização do futebol no país em um contexto competitivo formal. Estes campeonatos estaduais foram fundamentais para o desenvolvimento e popularização do futebol brasileiro, estabelecendo as bases para o que viria a se tornar uma das maiores potências futebolísticas do mundo. O primeiro campeonato estadual do Brasil foi o Campeonato Paulista, iniciado em 1902. Organizado pela Liga Paulista, o campeonato foi a primeira competição oficial de futebol no país e teve como seu primeiro campeão o São Paulo Athletic Club. Este torneio marcou o começo da estruturação do futebol no Brasil, com outros estados seguindo o exemplo paulista e organizando suas próprias competições. O Campeonato Carioca seguiu o exemplo do Paulista e teve sua primeira edição em 1906. Organizado pela Liga Metropolitana, o campeonato reuniu equipes do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal do Brasil. O Fluminense Futebol Clube sagrou-se campeão da primeira edição, estabelecendo-se como um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca e brasileiro. Outros estados brasileiros logo adotaram a prática de organizar campeonatos estaduais, cada um com suas particularidades e sistemas de competição. Esses campeonatos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de talentos locais, rivalidades regionais e na consolidação do futebol como parte integrante da cultura brasileira. Os campeonatos estaduais continuam sendo uma característica única do futebol brasileiro, mantendo sua importância no calendário esportivo do país, apesar das mudanças no cenário futebolístico global e do crescimento de competições nacionais e internacionais. Eles servem não apenas como plataformas para a descoberta de novos talentos, mas também como palco para as intensas rivalidades locais que são uma marca registrada do futebol brasileiro. Os estaduais são mais do que simples competições. São a essência do futebol brasileiro, um palco onde novos talentos são descobertos e lendas são forjadas. Nesses campos, jovens promessas têm a chance de mostrar seu valor, sonhando em um dia brilhar nos grandes clubes do Brasil e do mundo. Um exemplo de novos talentos descoberto é do atacante Gabriel Martinelli, de 22 anos, e desde 2019 no Arsenal, teve uma passagem relâmpago pelo futebol profissional no Brasil. Após brilhar com a camisa do Ituano durante o Campeonato Paulista daquele ano, o garoto foi contratado pelo Arsenal, onde está desde então. O debate sobre a relevância dos campeonatos estaduais no futebol brasileiro é tão intenso quanto as emoções que estes torneios despertam nos corações dos torcedores. Enquanto alguns veem essas competições como obstáculos ao calendário apertado dos clubes, outros as valorizam como vitrines para talentos emergentes e celeiros de rivalidades históricas. A falta de incentivos financeiros nos estaduais é um tema recorrente nas conversas entre torcedores, dirigentes e analistas esportivos. Para muitos clubes, especialmente os de menor expressão, o campeonato estadual representa uma das poucas oportunidades no ano para ganhar visibilidade e, potencialmente, receitas através de bilheteria, transmissões televisivas e patrocínios. No entanto, a realidade é que, exceto em alguns casos mais notórios, como o Campeonato Paulista, que tem sustentabilidade financeira, e para muitos é o melhor campeonato estadual do país, e para outros é o Campeonato Carioca. Como a opinião do técnico do Flamengo, Tite, abre aspas, o Campeonato Carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje, antes era São Paulo, agora é o Rio. Ele é muito difícil. E a busca nossa é de classificação, a busca é do título carioca. Então esse processo de evolução visa esse objetivo. Fecha aspas. O comentário gerou grandes discussões, que em outra entrevista, Tite disse que foi mal interpretado e que estava se referindo entre os 4 grandes clubes, Fluminense da Libertadores, o Botafogo quase campeão brasileiro, o Flamengo e a retomada do Vasco. A ausência de grandes premiações e incentivos financeiros não apenas limita a capacidade dos clubes de investir em seu elenco. Um exemplo é o Campeonato Carioca pelo 3º ano consecutivo. O campeonato de 2024 desenha-se no calendário esportivo, sem a promessa de premiação em dinheiro aos seus campeões. Desde 2021, a conquista do título não vem acompanhada de recompensa financeira. Um fato que, sem dúvida, acende debates entre os torcedores e os próprios clubes.
Mas o que isso significa para o futebol do Rio de Janeiro? A decisão da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro reflete uma realidade complexa que é ainda a exigência da escalação do elenco principal dos times a partir da 4ª rodada. A federação prevê, ainda, punição financeira, através da cota dos direitos de transmissão. O único dinheiro que os clubes ganham é com as cotas de televisão. Porém, os números de 2024 não foram divulgados. Além disso, a questão da visibilidade é crucial. Para muitos clubes menores, os estaduais são uma vitrine essencial para mostrar seu trabalho, atrair torcedores e chamar a atenção de investidores e patrocinadores. Contudo, com a atenção do público e da mídia muitas vezes voltada para competições de maior envergadura, esses clubes enfrentam dificuldades em capturar o interesse geral, o que poderia ser mitigado com estratégias de marketing mais eficazes e uma distribuição de receitas mais idêntica. Entre alguns fatos, tanto positivos quanto negativos e algumas opiniões, a Confederação Brasileira de Futebol está diante de um desafio: modificar o calendário do futebol brasileiro para diminuir o número de datas dedicadas aos campeonatos estaduais, de 16 para 12, a partir de 2026. Mas por que essa mudança e por que somente em 2026? A resposta envolve contratos já firmados, como o do Campeonato Paulista com a Record, que vai até 2025, garantindo o formato atual de 16 datas. Este movimento da CBF busca endereçar uma das críticas mais frequentes ao futebol brasileiro: a maratona de jogos. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tem se dedicado a dialogar com as federações, na tentativa de repensar o formato atual, que, embora tradicional, tem sido apontado como um dos principais vilões na sobrecarga de partidas enfrentadas pelos clubes, especialmente aqueles com participações em múltiplas competições. No entanto, a proposta de reformulação encontra resistência, especialmente em estados onde os campeonatos estaduais representam uma fonte significativa de renda. O Campeonato Paulista, por exemplo, não é apenas uma competição de prestígio, mas também uma lucrativa para os clubes de ponta, com o Palmeiras faturando mais de 50 milhões em 2023, combinando verbas de transmissão, premiação por título e bilheteria. Os times que mais sofrem com o calendário apertado são os que podem se opor mais fortemente a essa mudança: paulistas, cariocas e gaúchos, cujos estaduais são bastante rentáveis. O dilema entre a necessidade de aliviar o calendário e a manutenção das receitas provenientes dessas competições. Diante desse cenário, abre-se um debate crucial para o futuro do futebol brasileiro. Como equilibrar a tradição dos campeonatos estaduais com a demanda por um calendário mais enxuto e racional? Essa questão não apenas testa a capacidade de negociação da CBF com as federações, mas também coloca em xeque o modelo atual de competições no Brasil. Um debate está se formando, colocando em rota de colisão as entidades do esporte no país, a CBF e as Federação de Futebol de cada estado. Em um jogo de empurra que vai além das 4 linhas, a discussão agora se volta para a proposta de reduzir o número de datas dos campeonatos estaduais a partir de 2026. A reação da FERJ, nas palavras de seu presidente, Rubens Lopes, não poderia ser mais veemente. Em uma entrevista concedida ao blog do Danilo Lavieri, do UOL Sport, Lopes descreve a proposta como um verdadeiro genocídio ao futebol. Não acredito que a proposta venha do presidente porque seria uma apostasia de tudo que já me foi dito e propagado até então. O Rio de Janeiro não concorda e repudia os devaneios do empirismo e do achismo, afirmou Rubinho. Mas a FERJ não está sozinha nesta batalha. A Federação Paulista de Futebol também ergue a bandeira contra a redução dos estaduais, apoiando-se na robustez financeira e na importância do Paulistão para sustentar sua posição. A competição, que promete aos 4 grandes clubes do estado uma receita significativa apenas para disputar, mostrando o peso econômico e a relevância que os estaduais ainda possuem no cenário nacional. As federações estaduais detêm um poder significativo nas eleições da CBF, com um sistema de votação que lhes confere um peso considerável. Isso, por si só, cria um cenário onde a manutenção dos estaduais se torna uma questão de sobrevivência política, mais do que esportiva. Alega-se que sem os estaduais, os clubes menores sofreriam. Mas será essa a realidade? Ou seria possível imaginar um futebol brasileiro onde a saúde financeira e competitiva dos clubes não dependesse exclusivamente desses torneios? Mas como implementar tal mudança sem desmantelar a estrutura política vigente? E mais importante, como garantir que os clubes, grandes e pequenos, se beneficiem igualmente? Essas questões nos levam a um ponto crucial: a necessidade de uma administração competente e de uma visão de longo prazo para o futebol brasileiro.
a experiência do Atlético Paranaense, que optou por focar menos no estadual e mais em competições nacionais e internacionais, ilustra um caso de sucesso que poderia inspirar outros clubes. Mas, para que uma reforma tão abrangente aconteça, é necessário um consenso que parece difícil de alcançar no cenário atual. No coração dessa disputa, encontra-se a busca por um calendário mais enxuto, capaz de atender às demandas de jogadores e técnicos, frequentemente em críticas ao congestionamento de jogos. A tentativa de Rodrigues de encontrar um equilíbrio parece agora mais distante do que nunca, com a resistência das federações estaduais colocando em xeque a viabilidade de qualquer redução significativa nos campeonatos regionais. E você, espectador, o que pensa sobre o futuro dos campeonatos estaduais no Brasil? Deixe seu comentário, participe da discussão e vamos juntos desbravar possíveis caminhos para um futebol brasileiro mais equilibrado e competitivo. Fico feliz por cada curtida e ter ficado conosco até o final do vídeo. Te convido a assistir. Por que Oscar é o único superastro que resta na China?